Pessoal, bom dia. Para quem eu não conheço, meu nome é Hélio. Hoje estou aqui na Ítalo como diretor de encantamento. E a pedido do Júnior, nesse caso específico do Júnior, estacionamento, a gente vai fazer algumas práticas de atendimento e acolhimento. Na verdade, eu vou falar sobre canais de comunicação. Vou falar de uma maneira simples e direta para que a gente pudesse compreender todos juntos, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, só levantar a mão, a gente está gravando e a gente vai editar depois para guardar para funcionários que entram, etc. Mas, tiver dúvida, levanta a mão, a gente pode falar, tá bom? Hoje é dia 26 de março, não é mesmo? São 10 horas e 9 minutos, estamos iniciando aqui um treinamento, uma capacitação de canais de comunicação. Eu tenho certeza que aqueles que estão vendo, assistindo, maneira de dizer, vão sair daqui com um aprendizado, eu tenho certeza, mais capacitados para fazer atendimento e acolhimento. Muito bom. Estamos gente chegando, depois vou ter que fazer o começo de novo? Não, né? Bom, é muito simples. Como tudo na vida é muito simples. Eu falo que o caos é aquilo que a gente não conhece. Quando a gente passa a conhecer, não é mais caos. Quantas vezes na vida da gente a gente passou por situações de desespero que hoje a gente dá risada porque a gente já resolveu, já sabe a solução, não é mesmo? Se eu falasse para vocês assim, 1, 3, 4, 7, 11, qual é o próximo número que vem? Eu vou falar de novo, 1, 3, 4, 7, 11, qual é o próximo número que vem? 12? 13? 1, 3, 4, 7, 11. Agora, se eu explicar a regra, olha como vai ficar fácil, ó. 1, 3, 1 mais 3, 4. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. Tá certo? Então, 7 mais 11, qual é o próximo? 18. Fica fácil. Então, o caos é quando a gente não conhece. Quando eu falo a regra, quando fica clara a regra, é fácil entender, não é mesmo? Então, existem canais de comunicação que muitas vezes o chefe ou o patrão ou o líder fala de alguma forma e a gente não entende, porque existe a maneira como ele fala e aí a maneira como a gente percebe, como a gente entende. Existem só 3 canais de comunicação. Olha que fácil, não existe mais do que 3. São 3 canais. Um primeiro canal que é o visual, tá certo? Todo mundo que dirige ou lê uma placa pare, está escrito o quê? Pare. O que você faz? Para. Você entrou pelo canal da leitura, parou, não é mesmo? O segundo canal que existe, primeiro canal, nós vamos falar mais sobre ele, é o canal visual. É tudo que eu vejo. O segundo canal é o canal auditivo. É um pouco mais difícil, mas tudo aquilo que eu escuto. Tudo aquilo que eu escuto, que eu estou comunicando e vocês estão ouvindo, é o canal auditivo. Porém, o canal auditivo se desdobra em 2 partes. O canal auditivo externo é aquilo que eu escuto, um pequeno ruído de ventilador, por exemplo, né? O que vocês falam, a própria minha voz é o canal de externo. Existe um canal que é o interno, audição interna, auditivo interno. É aquele que a gente está conversando com a gente mesmo. Cara, o que ele quer dizer com isso? O que ele está falando? O que eu estou fazendo aqui? Que saco, será que vai demorar isso? Aquele canal de comunicação interno é que a gente faz. E aí eu vou ensinar que esse canal ele é bom também, o interno. Mas nem sempre ele é bom. Às vezes ele é e às vezes não. E o terceiro canal de comunicação é o canal de sinestesia. O que é sinestesia? É tato, paladar, olfato, tá certo? Tato, paladar, olfato. Quando eu estou
eu sinto um cheiro de frango, por exemplo, ou de carne, fala, nossa, até dá fome às vezes, não é mesmo? Você sente até fome. Eu estou me comunicando. Quando eu falo, oi, tudo bem? E ponho uma mão nela, eu estou me comunicando com ela. Falo, nossa, ele me tocou, ele me deu um abraço. Esses são canais de comunicação. A gente se comunica muitas vezes por tato. Às vezes a gente comunica por olfato. Nossa, aquele cara é fedido, aquele cara é cheiroso. É um canal de comunicação. Está na hora do almoço, sentir o cheiro lá do churrasco. Tá certo? Então, eu queria explicar que todos nós que somos, vamos dizer assim, saudáveis, é lógico, que nós não temos nenhuma portador de necessidade especial, tipo, eu sou cego, eu sou surdo, eu sou mudo, por exemplo, nós temos os 3 canais. O canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico. É com C, mas o símbolo é K. Sinestesia é tato, paladar e olfato. Ok? Muito bem. Eu vou explicar que a gente tem esses canais desenvolvidos. Muitas vezes o meu canal visual é mais desenvolvido, por exemplo, do que o do Júnior. De repente, o meu canal visual, depois eu tenho um outro canal que é o auditivo, ele vem em segundo lugar. A gente sempre tem um primeiro mais desenvolvido do que o outro, pode ter até equilibrado, até muito próximo. Mas eu tenho um canal mais forte, outro mais fraco e outro mais fraco ainda. E a sinestesia talvez o terceiro. O que é uma pessoa com canal visual? As pessoas que são visuais. Um exemplo. Aquela pessoa que é visual, ela normalmente se importa muito com aspectos visuais. Como ela se veste. Aquela pessoa que sai de manhã penteadinho e chega no final do dia, está do mesmo jeito, ela é uma pessoa visual. Ela não se toca, ela está sempre visualmente bonita. É aquela pessoa que vai comprar um sofá para a sala de TV, ela escolhe pela beleza do sofá, onde os aspectos de beleza são importantes. Ela não escolhe pelo conforto, ela escolhe pela beleza. E às vezes aquele sofá é duro, aquele sofá é rígido, ela se veste muitas vezes pela beleza e não pelo conforto. Ela pode usar um salto desse tamanho, se for mulher, e não sente dor, porque ela quer tabela, ela não sente o tato, ela não sente que o pé dela está doendo, porque ela é visual. As pessoas com canais visuais, muitas vezes respiram, na grande maioria das vezes, tem uma respiração peitoral. Na grande maioria das vezes, o visual fala rápido, ele é rápido, ele muitas vezes se dispersa rapidamente. Ele olha para todos os lados, às vezes se dispersa, ele é rápido, ele é ligeiro. Ele planeja o futuro olhando as imagens. Vou fazer um exercício rapidinho. Se olha nessa sala no todo, olha para essa sala ao todo. Pode olhar. Ok? Agora, olha para mim. Não vale olhar depois. Qual é a cor da camisa do Júnior? Hã? Verde? É. Quem mais? Percebe que, ou você já sabia, como que você identificou que era verde? Porque era uniforme? Porque você tinha visto? Ou você lembrou pela cor? Como veio essa imagem para você? Você já sabia. Então, é uma memória. Você falou com você, escutou o que você tinha gravado e falou, é verde. Ok? Porque eu fiz uma pergunta de uma pessoa que está até com uniforme. Não é mesmo? Vamos lá. A pessoa que é visual, ela repara em tudo. Você já foi num casamento, muitas vezes, com seu namorado, com seu marido ou com a sua esposa, e fala assim, nossa, você viu que lindo? A esposa estava com um brinco da cor da fivela do sapato, e o buquê dela era da mesma cor do véu, e ela, nossa senhora, aí a pessoa, o marido, a mulher, ou a esposa, sei lá, fala assim, não reparei. Já reparou que a gente fala algumas coisas que a pessoa não enxerga? Olha que começa já a dar problema na comunicação.
E aí o marido diz assim, não, eu vi que ela estava emocionada, que ela estava chorando, que ela estava visivelmente nervosa e emocionada, sei lá, ela não reparou no resto. Nós estamos vendo a mesma cena, só que uma pessoa que tem um canal visual muito desenvolvido, ela vê outras coisas. Então, eu posso ter um canal visual mais desenvolvido, depois o auditivo, depois o sinestésico. Ou eu posso ter o visual mais desenvolvido, depois o sinestésico e por último o auditivo. E essas frequências mudam. Tem gente que é muito baixinho, pequenininho, tem que aprender a desenvolver. E aí a gente vai aprender algumas dicas, tem que aprender a desenvolver. Eu vou falar uma coisa que não tem certo, não tem errado. Mas todos nós temos os 3 canais. O canal que as pessoas têm mais facilidade para projetar e ganhar dinheiro na vida são as pessoas que têm um canal visual desenvolvido. Porque elas planejam, porque elas projetam o futuro. Elas planejam o futuro. Elas projetam o futuro. O visual, por exemplo, se eu der a mão para uma pessoa, pela temperatura que é mais baixa, não é tão quente, de repente você percebe que a pessoa tem um canal visual muito desenvolvido. Eu vou contar uma historinha depois que eu inventei para a gente entender. E vou falar mais agora dos outros para a gente poder compreender e fazer o equilíbrio, ok? E vou pular aqui do visual, eu vou falar do canal sinestésico. O que é o canal sinestésico? É o canal do tato, né? Das sensações. Esse canal sinestésico pode ser o olfato, pode ser o paladar, é onde as pessoas prezam pelo conforto e não pela beleza. Ela vai pôr uma roupa que é confortável. Ah, não, essa calça é apertada. Ah, não, esse sapato alto aí, não vou usar isso. É muito desconforto. Porque ela tem um canal sinestésico muito forte. Ela não está preocupada com o visual. Mas você vai assim? Não, mas está confortável. Ela quer andar de maneira confortável. Está errado isso? Não, é o jeito dela, é a maneira dela. O que era legal, depois a gente vai aprender, é que a gente tivesse quase todos os canais desenvolvidos. E isso é bacana. Mas, uma pessoa sinestésica, ela fala mais devagar. É aquela pessoa mais bonachona, como a gente fala. Não é bonachão, né, que fala, é mais lento, ele é cuidadoso. Como é que vai? Ele é mais sinestésico. Ele abraça, ele gosta de tocar. O visual já não gosta. O visual, por exemplo, ele não gosta que a gente aproxime do campo visual dele. Você chega muito perto, ele se sente ameaçado. Se você chega por trás de uma pessoa visual e toca nessa pessoa, ela se sente ameaçada, ela precisa ver primeiro. Já o sinestésico não liga. Sinestésico você pode chegar perto, você pode tocar, você pode abraçar. E se você não abraçar, de repente ele acha que você nem gosta dele. Olha que louco. Então o sinestésico é aquela pessoa que ela sai de manhã para trabalhar, toda arrumadinha, e como ela se toca, sabe assim, ela encosta no balcão, ela chega toda amarrotada à noite, está toda descabelada, ou descabelado, né? Porque ela é uma pessoa que ela precisa sentir o tato, ela precisa sentir esses contatos. Isso é sinestésico. Então, essa pessoa que tem um canal sinestésico mais forte. Então, eu tenho já, a gente volta e ainda comparar as pessoas, o canal sinestésico e o visual. Hélio, por que nós estamos falando isso? Você vai ver que boa parte da comunicação, se eu não entendo de canal, eu não consigo me comunicar. Ou eu falei uma coisa, vocês estão entendendo outra. E se eu perguntasse assim para vocês, como que foi lá ontem? De repente uma pessoa que tem esse canal, sem ela perceber, ela fala assim, Hélio, foi maravilhoso, foi brilhante. Porque a palavra brilhante, maravilhoso, tem muito a ver com luz, com visão. Se eu pegar uma outra pessoa e falar, como é que foi lá ontem? Ela vai falar, foi uma delícia, foi gostoso. Porque ela está dando o toque que ela é sinestésica. Às vezes nas palavras, na maneira como a pessoa fala, ela está dando os toques de que ela é mais ou menos. E isso muitas vezes trunca uma comunicação. Trunca uma comunicação.
Muito bem. Eu tenho o visual e tenho o sinestésico já mais ou menos entendido. É que esse, não estou dizendo que o sinestésico não tem visão, tem, mas não é o canal mais forte dele, não é a resposta mais forte. E aí eu tenho um terceiro canal, que é o canal auditivo. E o canal auditivo, ele tem uma divisão, o auditivo interno e o auditivo externo. O auditivo interno é aquele que a gente está o tempo todo conversando com a gente. Nesse momento, ou numa aula de história, geografia, de psicologia, de matemática, onde vocês estiverem, é importante que a gente anule o canal interno. Pare de conversar com você, presta atenção no professor. Fica mais fácil de entender. Eu, quando dava aula em cursinho, na época, e eu comecei a perceber que os melhores alunos que eu tinha, numa sala de 400 alunos, eram japoneses. O japonês é mais inteligente que a gente? Não. Mas eles tinham uma cultura de prestar atenção, de que o professor era a autoridade máxima, eles já vinham dessa educação. Então, se o professor falar, você só vai aprender se você ficar de ponta cabeça na Avenida Paulista com a Rua Augusta estudando, era bem capaz de você encontrar um japonês estudando daquele jeito. Porque ele tinha como autoridade, ele prestava atenção. Já um brasileiro, maneira de dizer, da nossa, né, do nosso país, ele está sempre procurando alguma coisa. Olha o cabelinho dele, ai, será que, olha, não sei o quê, será que ele tem um caso lá com a prof? Eu vi eles dois conversando. A gente está sempre com o ouvido interno obstruindo e não está prestando atenção. Se você olhar internamente em você agora e prestar atenção e falar, puxa vida, né? Muitas vezes você está conversando com você, eu tenho uma conta para pagar, eu estou com um problema em casa, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e você está prestando mais atenção no seu canal interno do que no externo. Então o canal interno é ruim? Não, nesses momentos ele é ruim, em que você está comunicando com uma pessoa. Quando você está conversando com seu marido, com seu namorado, seja lá com quem for, você tem que anular o interno. Presta atenção mesmo na pessoa. Presta atenção mesmo no professor. Agora, o canal interno, do auditivo interno, ele é muito bom quando, não sei se só mulheres, mas homens e mulheres, não importa, estão passeando no shopping e de repente vê lá uma roupa por metade do preço, liquidação, 50% de desconto. Nossa, que legal! E vai lá, mas peraí, aí ele fala assim, mas eu preciso disso, eu preciso dessa roupa, está faltando essa roupa para mim, eu preciso comprar isso? E aí fala, não preciso, tudo bem que está em promoção. Esse canal interno, nesses momentos de tomada de decisão, é importantíssimo. O canal de audição interno, na tomada de decisão de uma resposta, é importante. Uma pessoa que te ofendeu, ou que falou alguma coisa que você não gostou, você vai falar assim, o que eu devo fazer? Vou revidar? Não, calma, respira. O que ela está falando é dela, não é meu. Eu não vou pegar isso. Esse canal interno é importantíssimo para isso. Nessa hora. Quantas vezes vocês que trabalham e atendem um público, quanta gente que é arrogante, quanta gente que às vezes ganha dinheiro, ou porque se acha mais importante, ou porque chegou num carrão, não sei o quê, ele acha que você é menos importante do que ele, e ele é arrogante. Se eu não tivesse também um canal auditivo interno para analisar e falar, bom, isso é ele, deixa ele. Eu estava respondendo do jeito dele. Se ele falasse assim, pega isso, eu falava, pega nada, pega você, sabe? Eu tenho que ter filtro nesse momento. É esse canal interno de audição que eu respondo, é que eu tomo as minhas reações. E aí eu vou falar uma coisa, que entre a reação, a ação e a reação, dessa ação, quanto maior o tempo, isso é, quanto maior o tempo entre a ação e a reação, mais evoluído eu sou. Isso é,
Sabe, a pessoa falou um negócio, eu já respondo. Ele me deu um tapa, maneira de dizer, exagero, lógico, ele me deu um tapa, eu olho e falo, por que esse cara me deu um tapa? O que ele quer dizer com isso? De maneira de dizer. Mas quando a gente já reage, a gente está usando uma parte do cérebro que é chamado de cerebelo, que está aqui atrás, que ele é, para quem estudou anatomia, ele é reduzido, ele está atrofiado. Sabe para que serve esse cerebelo? Ele é um cérebro reativo. Ele é altamente desenvolvido nos animais, nos felinos, que tem uma reação rápida. Falou e já leva na bocha. Então, quanto mais eu tenho isso aqui desenvolvido, eu sou um ser humano. A gente não é um ser racional, como eu aprendi na escola, a gente é racional, emocional, espiritual. E o que acontece? Esse cérebro aqui, ele é bom para mim, ele é da reação, mas ele não tem que ser reativo. Muitas vezes a gente é reativo. Quantas vezes a gente... Eu também, não pensa não. Às vezes pega no ponto na curva de baixo da ferida onde eu tenho, que pega e eu já reajo. Mas todo mundo às vezes reage. Mas quanto mais a gente aprender a não ser reativo, melhor. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro, peguei no avião, eu achei tão bonita a postura a moça que trabalha no balcão, né? Atendendo, a gente estava numa fila, naquela época não tinha, a ponte aérea não tinha horário, você chegava lá, né, meia hora antes do avião, você entrava na fila e falava, quero ir no próximo voo, tá certo? Era a ponte aérea, tava, de meia hora tinha voo, quero ir no próximo voo. E eu estava na fila, eu era o primeiro da fila, já tinham chamado, não era o primeiro, mas estava na minha vez, vamos chamar assim, da fila. E entra um cara todo de paletó, gravata, com uma pasta na minha frente, vai lá com a moça e fala assim, moça, eu preciso pegar o primeiro avião. Eu tenho sei lá o que ele falou, não escutei direito, mas eu preciso pegar esse avião. E a moça, muito educada, disse assim, meu senhor, tem uma fila ali. O senhor, por favor, dirija-se à fila, né? Respeite a fila, da fila, estava eu, inclusive era o primeiro. Aí ele falou, não, eu preciso pegar esse avião, você sabe com quem você está falando? Aquelas famosas carteiradas que as pessoas dão, né? Ela falou, não, você não sabe com quem você está falando? Ela falou, não, espera um pouquinho. Ela pegou um microfoninho que tinha lá, do som ambiente, pessoal da fila, algum de vocês conhece esse senhor aqui? Eu não conheço, vocês conhecem? Nossa senhora, o cara ficou com a cara no chão, e todo mundo, não, ninguém sabia nem quem era o cara, não importa. Aí ela falou, tá vendo, ninguém conhece o senhor também, então por favor vai atrás da fila, e eu vou te processar, eu vou falar com o dono dessa companhia que eu conheço, ele vai te mandar embora, mandou embora? Não, só foi promovida, porque a atitude dela é uma atitude correta, ela não perdeu a calma, ela não respondeu, ela não brigou com ele, ela simplesmente, eu estou aqui para respeitar, a justiça prevalece sempre, a justiça tem uma regra? Tem. Quem que é primeiro? Os mais importantes? Não, a regra é a fila, não é mesmo? Então vai para a fila. Não posso fazer isso. Ah, tem exceções? Tem, lógico que tem. A gente tem exceções de prioridade, tem exceções de necessidade, tá certo? A pessoa está lá espumando, babando, convulsão, sei lá o quê. Pô, eu vou atender primeiro ou não? Não é mesmo? É um pronto-socorro muitas vezes. A gente tem que ter essa autonomia e ter esse discernimento para julgar. Então, eu tenho 3 canais de comunicação: visual, sinestésico e auditivo. Eu não quero que ninguém aponte ninguém e ninguém fique classificando ninguém como isso ou aquilo. Mas eu gostaria que vocês olhassem para dentro de vocês e identificassem qual é o canal que você acha que é mais forte em você. Não precisa falar. Só pense. Qual é o que você acha que é o mais forte? Você tudo processa aqui no visual? Tudo aqui você processa no sinestésico ou tudo processa no auditivo? Vou te ajudar. O auditivo é aquele cara que de cara, quando ele me apresenta, ele fala, eu sou o Hélio Alcântara Machado Júnior, eu sou doutor, formado pela Universidade de Harvard. Porque o auditivo precisa de significado, ele precisa de, como é que se diz, certificação. Ele fala nome, sobrenome, etc. E aí os diplomas que ele tem. Ok?
recentemente aqui, um dia eu vim dar a palestra da abertura dos alunos, e aí o cara que estava era depois de mim, mas ele não queria ser depois de mim. Ele foi lá e mudou com o apresentador. Aí eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Aí eu fui falar, olha, acho que o senhor tem um engano. Na apresentação está Hélio, e depois eu não vou falar o nome do senhor. Ele falou, quem é você? Ele falou para mim. Eu falei, sou o Hélio, que vou falar. Mas você é o quê? Eu falei, eu sou o Hélio. Eu sou o quê? Sei lá, sou de carne, de osso, tenho cabelo, sei lá, eu sou o quê? Eu sou homem. Eu sou isso, sou marido, sou pai, sou filho. Não entendi o que o senhor quer dizer, que você é o quê? Ele falou, não, porque eu sou professor, doutor, presidente da companhia. Ah, o senhor tem esse status de presidente? Ah, que bacana, hein? Muito legal. Então, eu sou o Hélio mesmo, né? E vou falar primeiro. Aí ele, sabe assim, como não se conformasse, quer dizer, o título para ele era muito mais importante. O título era mais importante. E para muita gente o título é importante. E aí, já que a gente mexe com comunicação e propaganda, um exemplo. Se eu tivesse que fazer a propaganda de um carro, e eu não sei para quem eu vou vender, você acha que eu vou vender só para o visual? Não, tem que vender para todo mundo, não é mesmo? Aí a primeira pergunta que vocês vão falar, assim, o Antônio vai falar, Hélio, mas eu não sei o que a pessoa é, como é que eu vou saber o que eu falo, se ela é visual, se ela é sinestésica? Bom, tudo bem, nós vamos aprender a falar de uma maneira neutra. Se eu fosse fazer uma propaganda de um automóvel, que eu vou vender para o sinestésico, para o auditivo e para o visual, o que eu faria? Eu diria assim, mostra o carro, olha as curvas, a beleza desse carro. Só de mostrar, eu estou vendendo para o visual. E na mesma propaganda eu estou dizendo, ele é um carro que você não escuta um ruído, ele é confortável. Aperta o botão, o banco deita. Hoje tem até, né? Aperta o botão, o banco faz massagem, o vidro sobe, só de apertar. Isso é conforto, não é mesmo? Isso é sinestésico. E a beleza desse carro, as linhas modernas e arrojadas. E para o auditivo, o motor de 18 HP, sei lá, 18 válvulas, 5.000 HP, não sei quanto. É um carro potente, testado pelo Emerson Fittipaldi, ou testado pelo Nelson Piquet, certificação internacional, 10 anos de garantia. Pô, isso para o auditivo, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Deu para entender? Estou vendendo o carro. E aí alguém compra e fala assim, sabe por que eu comprei esse carro? Isso é comum. Eu comprei porque é 10 anos de garantia, foi testado e certificado. Agora mesmo, estava conversando com o professor Marcos, o nosso reitor, que ele comprou o mesmo carro do que a gente tem, e eu perguntei, ele falou, não, Hélio, eu fiz um levantamento e vi que o carro tem isso, 10 anos de garantia, olha que bacana. E aí eu falo assim para minha mulher, você escolheu por quê? Ela falou, achei lindo, é o visual, tá certo, né? Achei lindo. A minha mulher usa um salto desse tamanho, fomos para o deserto, estava no deserto, na Califórnia, quando eu vejo, falei, amor, você vai assim? Nós vamos no deserto, nós vamos andar na montanha. Ah, tem problema? Não, vamos andar na montanha. Ela não percebe, porque para ela é o visual. E não é culpada, não é culpa dela. Mas é o aspecto visual para ela é o mais importante. E de repente, para outros é o sinestésico. Se eu tivesse uma namorada visual, e eu tenho uma esposa, e falasse para ela, eu te amo, eu estou falando no auditivo, não é mesmo? Eu te amo. Dou um abraço nela e dou um beijo, eu te amo, eu te adoro. Mas se eu não der uma flor, não der um presentinho para ela, ela vai falar, ele não me ama. Porque o visual gosta de ganhar visualmente alguma coisa. Mas se eu tivesse uma namorada sinestésica, e eu comprasse para ela uma Ferrari de presente, olha aqui, uma Ferrari de presente para você, eu te amo, e não desse um abraço, um beijo, ela vai falar assim, esse cara não me ama, nem me abraçou. Deu para entender? E se eu tivesse uma namorada fortemente auditiva, desse uma Ferrari para ela, desse um abraço nela, e ela vai falar assim no final, você não vai falar que me ama? E se você não falar, ela vai falar, esse cara não gosta de mim. Olha que louco que é isso.
Cada um demonstra aquilo que ele tem mais forte. E a gente tem que entender nesse canal de comunicação. Hélio, por que nós estamos falando isso? Nós lidamos com pessoas, nós estamos o tempo todo se comunicando com pessoas. Em marketing existe a realidade e a percepção. Existe a percepção e a realidade. O que vale no marketing é a percepção. Não me interessa a verdade, interessa o que ela entendeu. Interessa sim o que ela percebeu. Então, cuidado. As pessoas às vezes falam assim, poxa, mas eu fui maltratado. Mas aí, Hélio, eu fiz tão bem. Eu fui tão educado. E aí a gente percebe que há uma diferença entre atender e acolher. Entre atender e acolher. Eu fui eficiente, mas eu não acolhi. Eu vou dar um exemplo de escola. A gente fazia experiências. Então, de repente, uma mãe, e é experiência de observação como se fosse um laboratório de observação. A mãe para o carro em fila dupla e tem que descer na secretaria da escola porque ela tem que pegar um documento do filho dela. Ela para o carro em fila dupla, vem correndo, e isso é importante que a gente entenda, eu vou explicar isso ainda hoje, e vem correndo, chega na secretaria, a secretária está assim. Hoje não mais assim, né? Mas hoje está assim, né? No celular. Aí ela olha e fala, pois não. Aí a mãe fala assim, eu vim aqui pegar o documento do Joãozinho, não sei o que, papapá. Aí a mulher, tá tudo bem, já vou pegar. Aí a secretária pega, levanta, deixa o celular, levanta e vai pegar o documento. Abre a primeira gaveta, pega o documento do filho dela, volta e entrega para ela. Levou 7 segundos. A mulher estava com pressa, não estava? Ela não entregou o documento em 7 segundos? Entregou. Muito bem. Foi atendida com eficiência? Foi. E ela sai de lá dizendo, nossa, que pessoa asquerosa, mau atendimento essa escola. Mesmo caso, um outro caso, mas parecido, semelhante. A mãe para em fila dupla, lá na rua, e vem correndo para pegar o documento agora da Mariazinha. Ela entra, quando ela entra, a menina que estava aqui no celular já levanta na mesma hora e fala, o que foi? Oi, o que a senhora precisa? Não, é que eu preciso pegar o documento da Mariazinha. Mariazinha, a gente adora ela. A senhora que é a mãe da Mariazinha, que legal. Não, sabe o que? Eu preciso pegar o documento, porque está parado, parei o carro lá e filha da... Não, peraí, ô Antônio, olha o carro aí da dona, então pede para tomar conta aí do carro dela, que ela vai pegar o documento. Aí ela fala, só um minuto, eu vou pegar o documento para a senhora. Antônio, não fica, quer uma água, um café? Não quer uma água, um café? Tá tudo bem, calma, eu vou pegar o documento para a senhora da Mariazinha. Abre a primeira gaveta, não acha, abre a segunda gaveta, não acha, abre a terceira gaveta, não acha, volta e achou o documento e entrega para ela, levou 47 segundos. A mãe demorou muito mais do que a primeira. Ela fala, essa menina é fantástica, me atende tão bem, eu adoro essa escola. Olha que louco, ela não estava com pressa, ela não queria ser atendida rápido. Então existe uma diferença em atender e acolher. O bom é ter os dois. Porque às vezes eu faço acolhimento, mas não acho o documento, ela fala, nossa, essa escola é uma bagunça, não tinha documento. Às vezes eu atendo friamente e não tenho nenhum respaldo, a pessoa não gosta. Então atender está no campo da eficiência. E acolher está no campo da atenção. Os dois são importantes. Isso daqui é o ideal. Isso daqui é o ideal. É você atender e acolher. Deu para entender? Os dois são importantes. E é isso que a gente tem que aprender. E olha o que eu vejo às vezes. Vocês são eficientes muitas vezes nas áreas que vocês estão. Chega um carro no estacionamento. Aí a pessoa olha e vai. Pode deixar aí, eu vou pegar. Aí atendeu, foi eficiente.
A pessoa chegou, está não sei o que, no movimento, como é de final de semana, a pessoa chega e fala, só um minuto, olha, pode deixar aí que eu vou fazer. Sabe, ele olha para a pessoa, ele dá atenção, mesmo que ele esteja atendendo aqui, ele fala, eu já te vi, hein? Calma, você acalma as pessoas. Quando você está atendendo aqui numa fila, no seu campo visual, você viu que chegou uma pessoa, não vê? E aí o que você faz? Você nem olha. Na Inglaterra, o cara nem olha para o lado, nem olha. Você fica desesperado. Mas aqui no Brasil é assim, você olha, aí ele olha e fala, já te atendo, fica aí que ó, já vou atender, estou atendendo, terminando aqui eu vou atender ela. Isso já acalma a pessoa. Bom, ela me viu, ele me viu. Lá não tem isso. É o estilo deles, é a cultura deles. Foram aprender assim. Aqui, como a gente atravessa a fila, quer furar a fila, quer levar vantagem, é uma lei, sabe? Você fica, bom, aí vai chegar uma outra pessoa, ele vai achar que essa pessoa chegou antes de mim, então ele fica desesperado para querer. Aí ele vem atrás e fala, tô aqui, olha, aqui, calma. Só de você olhar para ele, você acalma ele. Muitas vezes, o olhar é importante. O olhar que você só olhou para a pessoa, você está atendendo aqui, já olhou, falou, já te vejo, já vou aí. Acalma a pessoa. Você está respondendo para ela. Isso é importantíssimo. Isso está no campo da atenção. E o segundo campo, a eficiência. Você vai ter que atender. Você vai ter que pegar o carro dela e guardar de maneira adequada. Isso é eficiência. Ok? Segundo as regras de carro. Muito bem. Atender e acolher, isso tem que ser, como é que se diz? Conjunto. Agora, como que eu atendo e acolho? Porque eu não sei se a pessoa é sinestésica, se ela é auditiva, não importa. Eu tenho que trabalhar nos canais, todos. Eu nunca aconselhei em qualquer atendimento você tocar num cliente. Ou, a não ser que ele, me dá outro dia, nós estávamos aqui, o Jonathan, né? Passou uma senhora lá e falou assim, meu querido, não me lembro o apelido que ela pôs, ela falou assim, eu quero um abraço seu. É o cliente que está pedindo um abraço seu. Tudo bem, não vejo problema. Mas nunca a partir da gente por uma questão de cultura, de educação. Concorda? Então, a gente tem que atender nos 3 aspectos. Vamos lá, eu vou falar o nome de algumas pessoas, vocês vão dizer para mim o que elas são. O falecido Ayrton Senna, que canal que era forte dele? Visual. Imagina um cara que anda a 350 por hora, aqui, é tudo assim, é mesmo? Imagina se pula um gato na frente e ele fosse sinestésico. Ele fala, ai, meu Deus, vou morrer. Bum, já tinha morrido. O visual, o Ayrton Senna. Um piloto de avião. Visual. O cara está 1000 por hora, ou não? Um ator. Um artista. Sinestésica. O cara chora, o cara começa a falar, ele se emociona de tal forma que o cara interpreta a face dele, ele chora. Esse cara é um bom artista. Pega o Ayrton Senna para representar. Até a voz dele era, já morreu, posso falar, até a voz dele era ruim, até o auditivo dele, ele mesmo não se escutava. O Nelson Piquet, a mesma coisa, a voz dele não é ruim, é uma voz taquara rachada, sei lá o que, maneira de dizer. Não estou falando mal, mas é como você se escuta, é como você fala. Cada um na sua praia. Um ator, mais isso. Não estou querendo classificar todos os atores, não estou querendo classificar todos os pilotos. Eu estou falando, por prática, o canal mais envolvido, né? Porque ele precisa estar emocionalmente envolvido. Um músico auditivo. Tem músico que nunca estudou. Eu tenho um sobrinho que nunca estudou música. O Israel inventa uma música lá, faz uma partitura, ele falou, eu vou tocar igual. E toca igual. O cara escuta. Tem um ouvido absoluto. Se irrita facilmente. Principalmente com barulhos. Se irrita muito fácil. São, na minha maneira de ver, às vezes pode ser até num conceito, não queria classificar também, meio chato, porque eles são... Você falou isso. Eu falei, mas você falou.
E ele quer prova, ele quer contestação, ele quer certificação das coisas. Então, existe diferença das pessoas. Como que eu posso lidar? Eu uma vez estava dando aula e eu comecei a perceber algumas coisas, eu sabia disso. Imagina lá, um aluno lá no fim da sala com aquelas canetinhas assim, ó, clic, 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 clic. E eu dando aula e o aluno, clic, 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 clic. Não é mesmo? E eu falava assim, Jean, para com essa canetinha. Eu estou falando para o Jean, não é mesmo? Para ele. Que canal que eu estou usando quando eu falei com ele? Auditivo. Ele está escutando. Ele está fazendo barulhinho na canetinha porque ele está longe, não está? Ele está vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa do interno. Ele está anulando o quê? O auditivo externo. Ele está anulando. Porque ele não percebe o barulho da canetinha, certo? Às vezes ele está batendo assim na cadeira. Por quê? Porque ele anulou o auditivo externo. Aquilo não está, ele está longe dali. E está lá. Mas está todo mundo ouvindo. E ele está lá. E aí está todo mundo ouvindo. Eu, para com isso. Eu falei com ele aonde? No externo. Aí ele olha e fala, tá bom. Só que ele ouviu, parou, mas não registrou no cérebro. 2 minutos depois, ele está batendo de novo. E aí eu grito com ele, para de fazer esse barulho, maneira de dizer, como o professor faz. Senão eu vou te pôr para fora. Sei lá o quê. E aí ele para. 5 minutos depois está lá. Por quê? Porque ele estava anulando, a mensagem não chega para ele, não registra no cérebro dele. O que eu devo fazer então, professor? É fácil. Continuei dando aula, vou até ele, chego nele, e ele batendo lá, olho para ele, eu entrei para que canal? Ponho a mão nele, fui agora para o sinestésico, e aí eu falo, Jean, você pode parar de bater essa canetinha? Ele fica gelado. Nossa, eu estava fazendo isso, ele não sabe, ele para. Então, o certo, numa comunicação, eu tenho que entrar pelo canal maior, não pelo menor, pelo maior, que ele tem, que ele está usando, que ele tem desenvolvido. E aí acontece. Então não adianta, se você está falando com uma pessoa, sei lá, com o marido, com o namorado, com a esposa, sei lá com quem, não está entendendo, muda a dinâmica. Aí eu vou ensinar uma outra técnica ainda que é do rapport. Muda a dinâmica. Os nossos clientes, muitas vezes, vamos imaginar, no estacionamento, eles vêm, vou imaginar aqui, vai, ele sai de uma João Dias, muitas vezes, cheia de trânsito, parado, anda, para. Aí eles entram aqui, não é mesmo? Nessa avenidinha, vamos dizer assim, quantos metros tem ali? 1000? Não tem 1000, não. 100 metros, 200? 200 metros. Aí ele vê aquilo livre, ele pisa no acelerador e vê que nem o louco, não é mesmo? Se a gente não tem lá a placa, por um tempo, quantas pessoas no começo aqui, eu gritava com as pessoas para parar. Mas é natural, porque estava tudo parado, e quando ela chega, ele está atrasado, ele quer correr. E aí ele vem num estado de tensão, que às vezes está atrasado, ele chega, e eu de repente não dou atenção para ele. Então, a primeira dinâmica que eu tenho que ter para fazer um bom atendimento, é imaginar o que está acontecendo com ele e não comigo. Eu estou aqui, estou tranquilo, eu não vou embora, meu horário é até às 10 da noite, tenho pressa. O que esse cara está todo apavorado? Então, a gente tem que ter velocidade, que é diferente de pressa. Velocidade é ser eficiente no atendimento e atenção, acolher de maneira correta. Alguma dúvida até aqui? Está difícil para vocês entenderem alguma coisa? Dá para entender que esses canais são diferentes? Dá para entender que quando você está falando, mesmo que seja com o cliente, está batendo na mesma tecla e ele não entende? Para, pensa e muda a maneira como você está falando. Eu vou contar uma história
que eu inventei, mas que pode ser verdadeira para muitas pessoas na vida. Imagina a Maria, que seja desse tipo aqui, Maria. A Maria é o quê? Altamente visual. A Maria se apaixonou pelo João. João é esse cara aqui. Altamente sinestésico. A Maria gosta de tudo arrumadinho na casa dela, porque tudo visualmente tem que estar arrumado. A Maria é aquela que comprou o sofá da televisão de ratã, duro, né? Porque é mais bonito. Mas não é confortável, mas ela gosta de coisa que é bonita. A Maria usa salto, usa roupa, está toda elegante, se maqueia, está sempre bonita, arrumada, porque ela é altamente sinestésica, visual. E o João é altamente sinestésico. Ele gosta de roupa confortável, ele gosta de estar de bem com a vida, não é mesmo? O João é aquele que põe 200 toalhas no banheiro, para ele o pezinho dele não pode sentir o frio da água, do chão, né? Então ele põe a toalha para ele pisar. O João é muito sinestésico, tudo para ele tem que estar perto dele, tá certo? Se ele fumasse, ele batia cinza pela casa toda, tá certo? Porque o cinzeiro nunca está do lado dele. O João é um cara, ele não está errado, é o jeito dele. É o jeito dele, né? E aí eles se casam, se apaixonam. Maria se apaixonou pelo João. Legal. O amor vence tudo, não é mesmo? O amor está acima de tudo. E aí eles se casam. Vão bem. Está indo bem, tem 2 filhos. E depois de 10 anos, vou chutar uma data, 10 anos, o casamento não está indo tão bem, né? Porque o João desse jeito dele, a Maria não aguenta mais. E o João, com o jeito da Maria, também não aguenta mais. Fala, é um saco essa mulher. E ele fala, meu marido não entende. Então a Maria, imagina, de 10 anos de casada, ela quer consertar o casamento dela. O que ela vai fazer? Ela avisa antes, porque visual, ele projeta futuro, não é mesmo? Ele planeja futuro. E a Maria chega e fala assim, João, semana que vem, sábado, é nosso aniversário de casamento. Nós vamos fazer 10 anos de casado. João, eu estou te avisando. Ai, que legal, é mesmo? 10 anos? Ai, que delícia, que gostoso, né? Os dois estão se falando. E ela fala assim, sim, quero fazer uma festa maravilhosa. Uma festa que a gente, sei lá, iluminada, brilhante, mas só nós dois. Porque a gente precisa conversar. A gente precisa melhorar a nossa relação. E ela fica pensando no dia do aniversário o tempo todo. Combinou com a mãe, no dia, semana que vem, no sábado que vem, a senhora pega as crianças, porque eu vou fazer um jantar com o João. É 10 anos de casado, quero fazer tudo bonitinho para ele. E aí o João, legal. Meia hora depois, dormiu, acordou no dia seguinte, foi trabalhar, nem lembrava mais do aniversário de casamento. A visual gosta de ganhar o quê? Por que ela avisou ele? Porque ela quer ganhar presente. Vou avisar ele para esse cara não chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás. E ele gosta de conforto, abraço, beijar, agarrar. E aí? Tudo bem. Mas você não agarra no futuro, você não abraça no futuro, não é mesmo? Você só abraça e agarra no presente. Já vou pensando em abraço. Não. Mas para presente não faz assim, nasce o presente, não é? Eu estou exagerando as metáforas. E aí tudo bem. 3 dias antes a Maria, João, você não esqueceu, né? Não esqueceu. Lembra, sábado nós vamos fazer o jantar, só nós dois. Já falei com a mamãe vai ficar com as crianças, eu vou fazer um jantar só nós dois. Tudo bem? Ele, tudo bem. E aí tudo bem. Chega no dia, né? Sai de manhã, João, olha, hoje à noite, tá? Vamos fazer o jantar. E o João sai para trabalhar o dia a dia, faz as coisas dele, encosta no balcão, come o coxinha, limpa na roupa, sabe aquelas coisas assim? Ele sai, é o jeito dele, é a maneira dele, não está errado. Nem lembrava mais, quando chega 4 horas da tarde, fala, nossa senhora, é o aniversário de casamento, meu Deus do céu, que presente, foi preciso comprar alguma coisa para Maria para levar, porque eu sei que ela gosta, se eu não comprar ela vai me matar, nos outros anos eu esqueci. O que ele compra?
que é gostoso? Chocolate. Compre uma caixa de chocolate, sei lá, maneira de dizer. Compre uma caixa de chocolate para Maria. Passa na Copenhague, sei lá, compre uma caixa desse tamanho, porque para Maria não comer tudo, ele quer comer a metade, para sobrar para ele, compra a maior que tem, vai lá e compra. E a Maria de manhã, ela levanta no dia e ela pega e põe a casa abaixo. Limpa tudo, arruma tudo. Põe o lugar, põe o vaso, compra flores, arruma as flores, põe tudo na casa. Deixa a casa impecável. Depois ela vai fazer o jantar. Ela vai fazer o jantar, ela vai fazer uma carne, em que ela coloca a carne, ela faz uma carne recheada, com, sei lá, põe a cenoura, faz a carne recheada, ela enfeita aquela carne, ela vai fazer o arroz, ela faz as rosas com a casca do tomate, enfeita o arroz, põe uma azeitona verde, outra preta, uma verde, outra preta, faz uma maionese maravilhosa com isso, toda enfeitada com couve, com brócolis, deixa bonitinho, arrumadinho, tudo lindo, perfeito, arruma a mesa maravilhosa, põe velas na mesa, tudo está lindo, maravilhoso, e depois ela vai fazer ainda o quê? Ela vai se arrumar. Aí ela chega no guarda-roupa, está o vestido lá, o vestido dela, porque estava muito tempo lá no cabide, está com aquelas duas marquinhas, ela pega o ferro, passa, porque não pode ter a marquinha, tem que estar bonitinho, arrumadinho, tem gente que fala assim, porque tem que estar arrumadinho, bonitinho, se arruma, passou no cabeleireiro, já arrumou, já estava lá, já tinha feito as unhas, se arruma toda bonita, passa batom, está toda maquiada, bonita, e diz assim, bom, se o João me ama, vou abrir a porta, ele vai olhar para mim assim, ó, falar assim, nossa, que linda que você está, que maravilhosa que você está, que coisa linda. E ela está pensando isso. E aí eu vou servir o jantar, ele fala, nossa, que maravilha, que mesa, amor, que jantar. Ela está errada? Ela está errada? Não, ela está querendo o quê mesmo? Consertar o casamento dela, não é mesmo? Ela está bem intencionada, ou não? E aí o João, depois que ele comprou a caixa de chocolate, ele fala assim, depois que eu der esse chocolate para ela, eu vou agarrar ela assim, vou abraçar, vou dar um beijo, vou jogar ela no sofá, já vamos rolar, porque eu vou mostrar para ela que eu gosto dela, que eu ainda é a mulher da minha vida, tá certo? Eu vou pegar essa mulher. O João é aquele cara que a calça tem que ser aquela folgada, arrumar, ele não quer conforto. Estou errado? Ele está errado? Não, ele quer acertar o casamento, mas pelo canal dele, que é o canal Sinestésio. E aí, quando ele chega, abre a porta, ele tem a chave, ele encontra com a Maria já tinha escutado o barulho, vem para ele vai para cima dela, ela dá um passo atrás, fala, nossa, esse troglodita vai me desarrumar antes de me ver. Ela está errada? Não, ela quer que ele veja ela. E ele fala, nossa, essa mulher não me ama, eu queria agarrar ela, ela nem me agarrou, pulou para trás. Pega o presente e põe em cima da mesa. Aí ele respira, fala, pô, será que ela me ama? Ela não quis nem me abraçar. Ela não quer naquele momento abraçar, não é a hora de abraçar, não é a hora de beijar. Vai desmanchar a maquiagem dela, vai tirar o batom. E aí ela fala, tudo bem, amor, vai tomar um banho, eu já deixei uma roupinha para você lá em cima da cama, e aí ele vai tomar seu banho. Aquilo que eu te falei, né? Joga a toalha para todo lado, porque ele não pode ter choque de temperatura, ele é sinestésico, tudo ele sente pelo tato. E aí ele chega em cima da cama, tem lá um short azul com listinha branca, uma camiseta branca com listinha azul combinando, olha que lindo, um short novo, que ela comprou. Ele fala, que é isso? Que frescura é essa aqui? Cadê o meu short que eu uso sempre? Eu pus, já está, virou pano de chão. Mas eu quero aquele. Não, amor, põe esse. Aí ele põe, aquilo está desconfortável. Aí ele se incomoda, que está muito combinando, sabe? Assim, ele não é um cara de combinar as coisas. E aquele short está apertado, mas tudo bem, ele vai lá para a mesa. Aí ela vem e traz a maionese, a azeitona verde, outra preta, aquela maionese cheia de flor de tomate, decorada, tudo bonitinho. E aí ele nem espera, ela senta, ele já desmancha tudo aquilo, põe no prato dele.
e ele nem repara que aquilo estava decorado, que aquilo estava arrumado, e aí ele dá a primeira garfada e fala: amor, tem sal aí? Ela fala: tem. Por quê? Porque achei que tinha acabado, achei que você tinha posto todo o sal na maionese, aqui está salgado pra cacete. Quer dizer, ela não experimenta porque o paladar para ela não é importante, o importante era o visual. E aí ela pega e fica assim, já olha, fala: bom, tudo bem, eu vou relevar, não é mesmo? E assim continua. Aí o arroz estava sem sal, a carne estava ruim, mas ele não consegue valorizar aquela beleza que ela faz. Consequência, chega uma hora que fala: não dá para viver com uma pessoa assim. É lógico, aí eu venho e vou ressignificar. Se você soubesse o que é o outro e o outro o que é você, vocês poderiam conversar sobre isso. Então, muitas vezes, numa discussão onde o entendimento, eu fui bem intencionado, eu tinha uma intenção e a percepção foi outra, a minha realidade é outra. A minha realidade às vezes é diferente da Maria, e a da Maria é diferente da minha. Eu tenho que acertar isso. Entenderam isso? E aí eu vou mostrar, fica claro a diferença de canais com esse exemplo fictício, né, que eu inventei. E é assim que acontece no dia a dia. É assim que acontece no dia a dia. E aí nós temos padrões de desenvolvimento. Não significa que o seu maior é visual, significa que é igual ao meu ou de determinada pessoa. E aqui foi uma discussão que nós tivemos aqui recentemente. Eu falo que a Ítalo é uma faculdade que a gente tem que atender pelo relacionamento. É forte. Mas o relacionamento tem a ver como eu me relaciono com os funcionários, como a direção, os donos se relacionam com os funcionários, com os professores, para os professores e funcionários se relacionar com os alunos. A nossa régua vai estar mais ou menos assim. A régua muitas vezes é do meu chefe. Se eu sou mal educado, as pessoas, parece que incrível, adotam esse critério, né? Ele é assim, deve ser assim que é bom, né? Não é. E muitas vezes a régua é assim: eu vou lá visualmente. Aí muitas vezes pego na área da Odete. Eu entro lá no banheiro, de repente falo: nossa, isso aqui tá um lixo. Visualmente está sujo. No sinestésico está um cheiro horroroso. Está comunicando o que naquele momento? Que eu não tenho estrutura, que eu não tenho serviço, que eu não estou respeitando você. Eu não estou respeitando o aluno. Como acontece hoje. E aí a gente vai ver, eu também tenho que respeitar o funcionário, como ele está, onde ele está e que maneira eu tenho que fazer isso. Não quero entrar nesse detalhe, mas isso é importante. E quero entrar sim com ação, não com palavras. A gente tem que mudar esse significado. Eu tenho que dar condições para que as pessoas possam. O modelo que eu aprendi uma vez na Disney, não indo lá como passeio, mas de aprendizado, é que a Disney, ela contrata as pessoas não como funcionário, mas como atores. Fala: você vai ser, como você chama mesmo? Desculpa. Hã? Tainá. É um nome diferente, mas eu sempre esqueço. Tainá. Aí eu vou contratar a Tainá, eu falo: Tainá, você aqui vai ser a princesa encantada. O seu papel é de princesa encantada. Mas eu pensei que eu ia ficar na recepção lá das pessoas. Mas você é a princesa que vai recepcionar as pessoas que vão chegar. Puxa, que legal, é mesmo. Só que assim, princesa tem que estar com o cabelo assim, tem que estar maquiada, tem que estar arrumada, tem que usar essa roupa, tem que ser educada, tem que ser isso, isso, isso. Porque eu não posso falar isso para um funcionário hoje, ainda mais nos dias de hoje. Aí eu chego para o Israel e falo: Israel, você quer trabalhar aqui na Disney? Tá bom, você vai ser o príncipe. Só que príncipe aqui, Israel, não usa barba. Você vai ter que tirar essa barba. Você quer trabalhar aqui como príncipe? Príncipe, quero. Não quero. Não quero tirar minha barba. Então, o seu não vai encaixar no papel. Você já viu algum ator de cinema? Tem ator que engorda porque precisa o papel de ser gordo.
Tem ator que rapa a cabeça. Aliás, mulher às vezes rapa o cabelo. Imagina chegar e falar, rapa o seu cabelo. Eu não. Mas vou fazer um filme de Hollywood, você precisa rapar a cabeça. Ah, bom, aí sim. Então é diferente o contexto. Você cria um contexto para dizer, eu preciso disso. Está claro isso? Aí eu quero mostrar uma coisa. Mas antes disso, quero falar em rapport. Ela é uma palavra francesa. Eu vou pôr aqui, ó. Que nada mais, nada menos, não precisa saber a palavra, quer dizer sintonia. Sintonia. O que quer dizer sintonia? Eu estar em sintonia com vocês. A melhor forma de eu estar em sintonia com vocês nesse momento é vocês que estão sentados, eu estar na mesma posição que vocês, sentados. Agora estou na mesma sintonia, na mesma frequência. A frequência é uma coisa muito importante, muito importante. Lembra que eu te falei do acolhimento? Que a pessoa estava no celular, a pessoa chegou atrasada, e se eu continuar numa frequência assim, ó, a pessoa vai achar que eu sou um cara chato, que eu sou um cara displicente, tá certo? Isso é rapport, é essa sintonia. Essa sintonia tem a ver com o campo da atenção. Imagina que a pessoa está triste e eu estou alegre. E vamos fazer um exercício só para a gente perceber isso. Todo mundo põe a mão aqui, atrás, e agora joga a cabeça para trás, abre o peito assim, ó, abre o peito, joga a cabeça para trás, e pensa assim na vida, e pensa em ficar triste, pensa ficar triste assim, é tão interessante a gente ficar triste assim, né? Olho para essa pessoa assim, ela está triste. Que tristeza. Agora, muda de posição. Faz uma posição meia fetal assim, abaixada assim. Bem abaixado, assim, curvado. Tenta ficar alegre assim. Acho que é difícil ficar alegre assim, né? Hã? Agora volta para essa posição, para a gente não ser. Volta para essa posição. Agora sim. Fiquem alegres assim. Pensa numa coisa de feliz. Ganhei na loteria, tenho a melhor mulher da vida, estou feliz, vou ter um almoço maravilhoso hoje, sei lá. Não é mais fácil ficar alegre assim do que assim? Aí eu pergunto, o que vem primeiro? Ninguém ainda consegue explicar, mas sim, explica cientificamente que essas posições também mudam o meu comportamento. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem demais, né? Não era? É fresquinho porque vem demais, vem demais porque é fresquinho, né? Aquela coisa assim. Então, existe muito hoje, através de redes sociais, que é muito fácil para a gente. Você está triste? Canta. Canta que passa. Vai cantar, vai ser feliz. Recentemente eu fui numa outra igreja. E aí eu reparei que a igreja católica usa pouco, mas tem usado mais. Essas igrejas hoje mais evangélicas, eles cantam muito. O começo é música. É música. A música é a língua universal da felicidade. Se eu pegar uma letra de música aqui, e você for música, Tainá, e a Bruna for música, e a Bruna é russa, e você é chinesa, a letra da música é a mesma. Vocês vão tocar a mesma música no violino. Quando eu falo letra da música, é com aqueles negocinhos assim, né? Tá certo? Não sei como é que faz assim, sabe? Aquelas... a partitura, a letra, escrito. Ela é russa, vai tocar o mesmo que chinês o violino. É a mesma. É universal. E eu vou escutar a mesma coisa. É universal. E aí eu digo o seguinte: a primeira coisa
que a gente tem que fazer é entrar em sintonia. Sintonia significa rapport. Eu dava aula para 400 alunos. E a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava, estava aquela bagunça, de repente, todo mundo em pé. Todo mundo aí. Pega o caderno aí. Todo mundo pegava o caderno. Põe o caderno como se fosse a direção. Agora, vocês estão dirigindo um carro de 12 válvulas da Fórmula 1 com uma potência, e aqui vai estar o farol vermelho, amarelo e verde. E a hora que eu der a bandeirada, eu tirava meu avental, vocês vão dar a largada. Aí os caras com o caderno, os 400 alunos. Aí, liga o motor. Os caras, aí, aquele barulho, né? E eu, mais alto, esses barros aí, acelerando. Vermelho, aí os caras, a hora que eu dei a bandeirada de largada, e a hora que eu dei a bandeirada de chegada. Aí, fazia isso 3 minutos. Era para distrair. Bandeirada, eles, todo mundo, eu queria a bandeirada de chegar, todo mundo brecava. Aquela barulho assim, que incomodava até a sala dos lados. Aí todo mundo, senta. Vamos então agora a aula. E começava a aula, prestavam atenção. O que eu fiz? Eu fiz a sintonia. Eu criei um negócio chamado rapport. Eu criei rapport com ele. Vou dar uma dica. Se você quer pedir alguma coisa para o seu namorado, para o seu marido, ou para a sua esposa, leva ela para dançar, por exemplo. Vai sair, vai dançar. Ou dança em casa, põe a música. E aí você está dançando. Está todo mundo, depois de 2, 3 minutos que você está dançando, você entrou em sintonia. A sua respiração, o seu batimento cardíaco, a sua frequência é a mesma que ele. Aí você entra pelo canal mais forte dele, né? Fala alguma coisa. Não vai falar pelo canal mais fraco, fala pelo mais forte. Já entra pela porta certa e fala assim: nossa, amor, você está tão bonito hoje. Ai, que legal, obrigado. E dançando. Sabe o que eu queria? Olha, você é muito gostoso, mas eu queria... Gostoso é o segundo. E o terceiro é auditivo. Sabe o que eu queria? Eu queria ir para Paris. Vamos. É muito capaz que ele responda assim. Cara, tendo condições, é lógico que ele vai dizer sim. Porque você falou num canal correto, você fez uma sintonia, você traçou um caminho. Aí eu pergunto assim para você: por quê? É diferente dele chegar em casa e falar: ô amor, tudo bem? Toma banho lá, logo pelo seguinte, sabe o que eu estava pensando? Eu quero ir para Paris, vamos? Ele fala: nem ferrado. Por que dá essa diferença? Porque é a maneira como você fala, a sintonia, a frequência com que você fala. Quem trabalha com atendimento, seja no estacionamento ou em qualquer outro lugar, cuidado com essa frequência, cuidado com esse atendimento, cuidado com os gestos. Procura ser neutro. É a melhor forma. Procura ser neutro. Muitas vezes um gesto assim pode parecer para a pessoa um desequilíbrio. Eu tinha uma namorada que às vezes eu tinha uma mania péssima, e hoje eu não faço mais isso, faz muito tempo. Quando eu ia chamar o garçom, eu fazia assim, ó. E aí ela mudava de humor, né? Demorei, mas olhei, e um dia, conversando com ela, ela falava assim, ela não me contou por causa disso, ela contando a história dela. Ela falava: quando meu pai ia me bater, que eu fazia alguma coisa errada, ele falava: menina, vem aqui, e fazia isso, e eu apanhava. E aí ela não sabia que eu percebi que ela mudava de humor quando eu fazia isso. Ela mudava de humor. Olha que louco, porque está no cérebro dela registrado, coisas que a gente não imagina. Então muitas vezes eu não sei o que está registrado na cabeça de vocês, eu não sei o que está registrado nas pessoas, e às vezes eu preciso tomar um cuidado, tudo bem. E a humildade é importante. Se você sente que alterou, olha, desculpa, não foi isso, ou talvez não é isso que eu quis dizer. Entendeu? A relação com as pessoas tem que ter essa sintonia. As pessoas estão, eu imagino aqui num sábado, vocês têm que admitir, eu não estou fazendo operacional, estou falando comportamental. Imagina aquela muvuca, 400 carros chegando, sei lá, 300 carros chegando ao mesmo tempo, moto,
e não sei o quê, e você está lá assim, tranquilo. Ele vai se irritar. Agora ele olha para você e fala assim, nossa, os caras estão no esforço, né? Fulano, né? Tá certo? Eu nem sei, a gente até às vezes, esse fulano que é mais ligeiro, talvez até não seja tão eficiente, mas ele acolhe, parece que ele está preocupado comigo. Ele está preocupado com a minha posição, está preocupado com o meu carro, ele está preocupado com o atendimento. Isso é importante. Isso é importante. Essa relação de rapport, de sintonia, é importante. Não adianta. A gente tem que sentar no lugar do outro e dizer, bom, agora, aí eu pergunto assim, não fui eu que inventei isso, né? Não fui eu que decidi aonde você vai trabalhar e nem o que você quer fazer. Tem gente que, eu tenho um amigo que fala assim, Hélio, ele tem uma loja maravilhosa, ele falou, eu não atendo público, eu odeio atender público. Ele fala assim mesmo, eu odeio atender público. Odeio, não gosto de falar com as pessoas. Eu falo que ele é coisófilo, ele é colecionador, ele é coisófilo, ele gosta das coisas. E eu sou gentófilo, eu gosto de pessoa, eu não gosto de coisas. Então tem isso também, tem gente que é coisófilo, só quer lidar com as coisas. Ele falou, eu tenho a loja, ele está bem, pode ser que seja, não importa o certo ou errado, visual ou não. O importante é que ele lida de maneira diferente. Está claro isso? E aí, para terminar, para concluir essa parte, eu digo assim, o que muda no nosso relacionamento? O mundo, eu não sei o ditado, mas é mais ou menos assim, o inferno está cheio de boas intenções, não é isso? Então, às vezes é bem intencionado, mas não dá certo. Não adianta ser só bem intencionado. Eu tenho que fazer dar certo. O que importa é a solução. E nada melhor esse exercício da solução do que formar uma sinergia do grupo, da equipe, da colaboração. Ser colaborativo. Ser colaborativo. Um com o outro, outro com um. Todos somos um e aí a gente é melhor. Não adianta, sabe assim, eu querer ser melhor que o Israel, melhor que a Dona Odete, melhor que o Antônio. Não, somos todos. Nós podemos ter cargos diferentes, funções diferentes, mas somos todos iguais e temos que colaborar. Porque quando ele vai bem, eu vou bem. Quando eu vou bem, ele vai bem. Todos vão bem. Esse é um trabalho de equipe, esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Dá para entender isso? Às vezes, muitas vezes, falar no canal correto, falar com a maneira correta ajuda muito. É lógico que em 2 horas, 1h30, eu não consigo aprofundar todas essas questões da linguagem, de maneira de linguagem, de perceber. Mas começa a observar. Quando você entra aqui na Ítalo, de manhã, entra como se fosse a primeira vez, sempre. Entre como se fosse a primeira vez. Outro dia estava falando eu e Israel sobre isso. Porque senão a gente é sapo fervido, a gente olha, não vê mais os defeitos, não olha mais as coisas. Entra como se fosse a primeira vez, nossa, mudaram essa árvore de lugar, nossa, aqui está sujo, aqui está limpo. É importante isso. É importante atender o cliente como se fosse a primeira vez. Ele vem aqui todo dia, o Júnior já conhece ele, tudo bem, atenda como se fosse uma primeira vez, se fosse importante. O relacionamento profissional é importantíssimo e nunca se mistura relacionamento profissional com relacionamento pessoal. É uma desgraça isso. Existe o que a gente chama, eu falava de uma palavra que é um distanciamento amoroso. Estamos juntos, mas não estamos misturados. Não estamos misturados. Não é isso, sabe? Tá junto e misturado, tudo igual. Não. Juntos, relacionamento amoroso. Então, existe realmente um distanciamento amoroso entre as pessoas. E isso é importante. Isso é importante para a própria equipe, para a própria filosofia da escola. Deus criou primeiro o Verbo. Deus se encarnou, Deus se fez o Verbo, né? Eu quero entrar numa parte bíblica, mas o que eu entendo assim, se não houvesse a palavra, a comunicação, o mundo não existia. Primeiro ele teve que criar a palavra, para depois falar, faça-se a luz, e a luz foi feita. Porque se não tem a comunicação, nada acontece.
Mas quando eu entendo isso, ele fala assim, faça-se a luz. Ele está emitindo uma frequência, ele não está só falando. Ele não está só falando. Concorda que ele está emitindo uma frequência, é do coração dele, ele disse, eu quero criar a luz. E a luz é feita. Ele está colocando um amor de frequência, é isso que a gente tem que entender. Eu criei uma teoria dos 4 padeiros. Vou falar muito rapidamente dos 4 padeiros. Para que a gente entenda e possa melhorar a vida de vocês. A de vocês. Existem 4 padeiros. Imagina o seguinte. O primeiro, ele acorda todo dia e fala assim, preciso ir trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ir trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa efêmera. O dinheiro entra e o dinheiro sai. Na medida que ele ganha dinheiro, ele tem conta para pagar. Chega boleto, chega não sei o quê. Mas ele levanta todo dia e fala assim, preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Aí o dinheiro entra e o dinheiro sai. O dinheiro é uma frequência, o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma coisa que o homem inventou. O homem inventou o dinheiro porque eu não precisar ir para Paris e ter que levar meu frango debaixo do braço para comer. Você já imaginou se não tivesse dinheiro? Como é que eu faço para comer lá? Eu tenho que levar minha marmita. Imaginou, né? Então, o dinheiro é algo que simboliza ou que tem uma energia semelhante ao valor daquelas coisas que têm um valor variável. Então, o dinheiro não é nada a não ser uma energia que você trabalhou, criou e construiu. Então, à medida que você trabalha, ganha dinheiro, também o dinheiro vai embora, porque você só pensa em ganhar dinheiro. Então, o dinheiro, a energia entra e o dinheiro, a energia sai. Passa a tua vida e você está lá. Ok? Aí o segundo padeiro é aquele que fala assim, bom, eu tenho que levantar, tenho que trabalhar, porque eu tenho que resolver meus problemas. Cara, esse cara levanta todo dia para resolver problema. A frequência que ele vibra é resolver o quê? Problema. E o que aparece na vida dele? Acabou de resolver um, aparece mais um. Porque ele vibra problema. Eu quero resolver problema, preciso resolver problema. Ele vibra resolver problema. Ganha dinheiro e sai. Resolve o problema e aparece outro. E aí a vida dele é esse ciclo. O terceiro padeiro. Eu falo padeiro porque eu criei essa teoria que chama 4 padeiros. Aí eu falo assim, o terceiro padeiro, ele levanta de manhã e fala assim, o terceiro padeiro levanta e fala, eu quero fazer o meu melhor pão, o meu melhor bolo, o meu melhor biscoito, eu quero fazer o melhor produto hoje para os meus clientes. E ele começa a fazer o melhor pão, o melhor bolo, o melhor doce, o melhor salgadinho, para os clientes dele. Como consequência, como uma justa paga, ele começa a ganhar dinheiro. Mas ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando pelo dinheiro? Não, ele está trabalhando para fazer o seu pão, o seu melhor, o seu dom melhor. Ele está trabalhando para fazer o seu melhor dom, que era ser padeiro, que ele quis ser padeiro, não fui eu que defini a vida dele. E aí, ele faz o melhor pão, ele faz o melhor e ganha dinheiro. Esse é o terceiro padeiro. E aí o tempo vai passando, esse terceiro padeiro, surge o quarto padeiro, que quer fazer o melhor pão, o melhor biscoito, o melhor doce. E aí ele fala assim, não, eu só estou fazendo pouco, eu quero fazer mais pela comunidade, pelo meu povo, pelos meus amigos, pelo meu país, sei lá. E aí ele começa a fazer trabalhos sociais, ajudar aí nas comunidades, porque ele quer fazer mais. Ele quer ensinar as pessoas, às vezes, a fazer o pão igual a dele. Ele quer multiplicar o conhecimento, ele quer multiplicar o que ele tem, que Deus deu de volta para ele. Esse é o quarto padeiro. Está numa fase mais elevada. Que padeiro vocês são hoje? Não precisa responder para mim, mas olha dentro de você e fala. Todo dia quando você levanta e vem aqui para Ítalo, que padeiro você é? Pensa nisso. Muda essa frequência. Deus criou o mundo usando uma frequência. Faça-se a luz. A luz foi feita. Levanta de manhã e diz, eu quero fazer o meu melhor. E vou dizer mais. Ah, mas Hélio, eu não sonhei ser gerente de estacionamento, por exemplo. Mas tudo bem, você está no momento?
faça o seu melhor naquele caso. Você quer ser médico, faça o seu melhor hoje, como diz a Odete outro dia, faça o seu melhor hoje para chegar lá, mas faz o melhor. Eu comecei meu primeiro trabalho, depois de entrar na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu fui substituir uma professora aqui, nessa faculdade, que era colégio, lá em Moema, há 40 anos atrás. E eu fui dar aula. E eu gostei, falei, vou fazer isso com amor. Fui substituir por 6 meses, depois era para sair. Não deixaram eu sair, porque eu fiz de uma maneira que eu gostei, que eu quis. Eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. E a vida foi me construindo uma carreira. Agora, eu conheci professores que falavam assim, ia para sair da sala dos professores e falava, que saco, eu tenho que dar aula para aquela turma. Que saco aguentar a 7ª série. Que saco aguentar o 2º colegial, que eram sempre as séries intermediárias, eram as piores, né? Por que pior? Porque não é nem a primeira que o cara está entusiasmado e nem a última que está concluindo, que tem um objetivo maior. Então, o que acontece? Ele chegava na sala, ninguém obedecia, ninguém gostava da aula dele, não tinha respeito, não tinha nada disso. Agora, quando você está fazendo, seja no mínimo o 3º padeiro, no que você está fazendo. Se você aspirar a uma outra coisa, vá para essa outra coisa e busque esse seu objetivo. Mas aonde você está e estiver, seja um profissional competente. Eu não suporto um profissional que reclama da sua vida profissional. Porque todo mundo que reclama é incompetente para estar num lugar melhor, ou incompetente para arrumar uma coisa melhor. Eu não suporto um marido ou uma mulher que reclama do marido. Porque se ele reclama, ou ele muda com ela, ou ele transforma esse casamento, ou ele reclama porque ele é incompetente para arrumar uma mulher melhor. Então não reclame na vida. Aliás, reclamar é clamar novamente. O termo já diz, clamar de novo. E aí você está atraindo isso de novo. Olhe para você e diz assim, que frequência eu estou sendo, que padeira eu estou sendo, porque eu estou atraindo sempre a mesma coisa. Eu saio daqui e vou para lá, acontece o mesmo. Eu vou para lá e acontece o mesmo. Ok? Há 300 anos depois de Cristo, ou mais, eu não me lembro, uns 500 anos, os reis eram escolhidos como reis porque nasciam de uma descendência e eles só podiam ser reis porque falavam com o coração. Por isso que é o cor, colocado na cabeça é coroar, colocar o coração na cabeça. Coração na cabeça é falar com o coração. Por isso as coroas tinham veludo vermelho. Eu pego o cor, que é de coração, cor, e corou, ele virou rei. E aí, para encerrar, vou contar a história de um rei que pegou o filho e pôs para estudar na Europa durante 25 anos para se tornar rei. E o menino foi para a Europa, estudou 25 anos para se tornar rei, para substituir o pai. Depois de 25 anos, o pai fez uma festa maravilhosa para ele no palácio, para receber o filho que estava voltando com 30 e poucos anos para se tornar rei. E aí o rei, no meio da festa, ele fala assim, filho, você observou as tamareiras que você, quando tinha 6 anos, plantou junto com o papai? O tamanho delas? Tamareiras, pai? É, as tamareiras que a gente plantou na entrada do palácio. Você não reparou o tamanho que elas estão? Ele falou, não. Aí o pai disse assim, então, meu filho, você não está preparado para ser rei. Volte a estudar. E o filho do rei, o príncipe, ainda sem entender nada, falou, nossa, o que meu pai quis dizer com isso? Voltou, estudou mais 5 anos, agronomia, botânica, tamareira, tudo que ele falou, pô, agora se meu pai perguntar de tamareira, eu sei tudo sobre tamareira, sobre árvores, etc. Voltou depois de 5 anos, o pai faz uma festa linda, maravilhosa, e aí o pai, quando está no meio da festa, falou, filho, você viu quem foi te buscar? Me buscar, pai? É, o coronel que foi te buscar, lembra dele? Era o menino que brincava com você, filho do coronel Antônio, agora ele é o novo coronel. Era ele, pai? Não reparei. E aí o rei fala, você não está pronto
para ser rei. E a história termina aí sem fim, mas é assim, o significado. Se você não vive o presente, se você não tem capacidade de observar as pessoas, o que ela está sentindo, quem são elas, você não pode ser rei. Você não pode governar com essa coroa na cabeça. Se você não vive o presente do presente, se você entra aqui e não está nem aí com nada, você não pode ser rei. E cada um de nós pode ser rei no nosso mundo. E ter essa frequência do terceiro padeiro no mínimo. Aí vocês vão crescer. Era isso que eu tinha que dizer e deixar como registro. Pensa nisso. Depois podemos falar de técnicas, podemos falar de operacionalização, etc. Mas isso é muito mais um lado comportamental. E que numa segunda parte, eu estava falando com a doutora Ana Maria, a gente podia continuar com ela sobre a parte de gentileza, a ciência da gentileza, que é bacana. Gente, obrigado, era só isso. E encerramos aqui, tá bom? Obrigado.